Vamos lá. Boa noite. Voltando a fazer uma live por aqui pelo Instagram. Já tem um bom tempo que eu não faço, né? E aí? Vamos ver quem vai entrar aqui, né? Hoje o tema Alegria do Encontro. Pastor Gilson Brito, Quarteto Arautos do Rei, vai estar falando um pouco da palavra de Deus agora para você que está aí ouvindo agora. Nós estaremos também ao vivo. Estamos também ao vivo pela Rádio Coração FM. Olha o Júnior aqui, né? E aí, Júnior Gramosa. Vamos ouvir a palavra de Deus agora? O pessoal que está aí online também. Você aproveita e compartilha aí a live com as pessoas aí, com seus amigos, que a gente vai falar da Bíblia, da palavra. Vamos abrir a Bíblia, ouvindo primeiro o pastor Gilson Brito e depois eu vou fazer o meu comentário a respeito do tema de hoje. Deixa eu colocar no ponto aqui, né? Pronto. Carnaúba Amarga, da flora da Amazônia, somente nas farmácias e casas de produtos naturais. 95, 104,9. Não achei não. Coração FM 104,9. Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Glória a Deus. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus. É sempre bom estar aqui todos os dias e compartilhar com você a Palavra de Deus, ministrar a Palavra de Deus. Esta é uma honra imerecida que o Senhor me concede, por isso eu glorifico o nome do Senhor. E é claro, agradeço a Deus por sua amizade. O tempo passa e a gente vai cada vez ficando assim mais conhecidos, não é? Que bom! Que a nossa amizade se aprofunde cada vez mais na presença do Senhor. Bênçãos do céu sobre você e sobre a sua família. Amém. Eu quero iniciar hoje uma reflexão com relação a um momento especial vivido por Jesus com seus pais, com José e Maria. Quero começar com Lucas capítulo 2, verso 40. Eu disse Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 40. Esse verso trata a respeito da infância do Senhor Jesus Cristo. Está escrito assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém. Estas palavras cobrem a infância de Cristo, até ele completar 12 anos de idade. E agora eu quero ir com você ao verso 52. Lucas 2, 52 está escrito: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Estas palavras agora cobrem a juventude de Cristo e o início de sua fase adulta. Sim. A infância e juventude de Jesus foram
anos de desenvolvimento harmonioso de suas capacidades físicas, mentais e espirituais. A natureza humana de Cristo e a personalidade dele desenvolveram-se de forma normal, exceto no fato de que ele jamais cedeu ao pecado. É tão lindo quando a gente lê esses versos sobre o desenvolvimento de Jesus na sua infância, na sua juventude, que os nossos filhos, sejam eles crianças ou jovens, também assim se desenvolvam física, mental e espiritualmente, de forma completa, integral, harmoniosa. Observe que esses dois versos que li, entre esses dois versos, há um episódio relatado que é exatamente aquele momento quando Maria e José perderam Jesus em Jerusalém. É possível que você conheça essa história. Eu quero ler com você os primeiros versos que narram esse episódio. Lucas 2, versos 41 a 43, está escrito assim: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Maria e José todos os anos iam a Jerusalém com o propósito de participar da festa da Páscoa. Os judeus, eles tinham 3 festas religiosas principais a cada ano: a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Dessas 3, a mais importante era a festa da Páscoa, onde eles comemoravam o livramento da escravidão egípcia. E essa festa tipificava, simbolizava o Messias, o Salvador, o libertador que haveria de vir. No verso 42 está escrito assim: Quando ele, Jesus, atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Aqui é a primeira vez, depois de ter sido, quando bebezinho, apresentado no templo lá em Jerusalém, agora é a primeira vez que Jesus, já um garoto formado com 12 anos de idade, ele é levado por seus pais a Jerusalém. Acontece que os 12 anos marcava a transição da infância para a juventude, de acordo com o entendimento dos judeus naqueles dias. Essa, então, é a primeira visita a Jerusalém e ao templo, após a sua apresentação, como eu disse, quando ele era apenas um bebezinho. E no verso 43 está escrito assim: Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Observe, quando termina a festa da Páscoa em Jerusalém, que durava toda uma semana, os pais de Jesus decidem, é claro, voltar para casa, em Nazaré, onde eles viviam, mas Jesus permaneceu em Jerusalém e seus pais não souberam, não perceberam, não notaram que quando eles saíram de Jerusalém para Nazaré, certamente acompanhados de muitas outras pessoas que seguiam na mesma direção, Jesus ficou em Jerusalém, mas seus pais não notaram. Eu quero parar aqui, porque o nosso tempo é curtinho, mas deixar com você 2 reflexões. A primeira delas é que Maria e José, mesmo tendo tido o privilégio de serem os pais do Messias, do Salvador, do menino Jesus, eles permaneceram fiéis aos seus costumes religiosos. O privilégio que receberam contribuiu para que eles permanecessem ainda mais responsáveis e fiéis a Deus. Que exemplo maravilhoso! É um privilégio conhecer o Evangelho, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Então, quanto mais privilégios a gente tem recebidos da parte de Deus, mais fiéis nós devemos ser ao Senhor, como Maria e José foram. O privilégio traz consigo grande responsabilidade. Que Deus nos abençoe, que os nossos filhos se desenvolvam a exemplo do menino Jesus, e que nosso privilégio de conhecermos a Deus coloque em nós cada vez mais um sentimento de responsabilidade, e que a nossa decisão seja como de Maria e José,
fidelidade completa ao Senhor. E a gente segue a partir de amanhã refletindo nesse episódio que tem tantas lições interessantes para a nossa vida cristã. Quando vejo sofrimento e olhos tristes a chorar, eu espero um novo mundo onde habite amor e paz. A história bíblica nos ensina, que Jesus Cristo ele ficou em Jerusalém e os seus pais foram de volta para casa. Então Maria e José, mesmo sendo pais de Jesus, em algum momento eles tiveram uma desatenção, perderam de vista o foco que é estar com Cristo e deixaram se perder do menino, mas posteriormente eles o reencontraram. Às vezes somos assim, nós estamos na caminhada cristã e às vezes a gente se perde do foco de vista que é Cristo. E aí ficamos procurando a rota do caminho, mas temos que procurar unicamente a Jesus Cristo, que é Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele chama seus amigos para junto dele estar. Venham logo para a ceia, quero a todos abraçar. Pouco tempo nos separa desse encontro especial. Sua escolha é importante, não se deixe enganar. Aleluia, louvo a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Aleluia, louvo a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Numa nuvem bem pequena, do tamanho desta mão, eu verei Jesus voltando, revestido de poder. Aleluia, louvo a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Aleluia, louvo a Deus, pois o dia perto está. Glória a Vou Deus. morar com meu Jesus, que alegria então será. Que alegria então será. Glória a Deus, amém. Pai querido, Senhor Deus, nesta hora, Senhor, eu sinto no meu coração o desejo de orar pelos nossos filhos. Amém. É possível, Senhor, certamente há muitas pessoas que estão orando comigo agora, cujos filhos ainda são pequenininhos. Eu peço a bênção do Senhor Amém. sobre estas criancinhas, estes menininhos e menininhas, para que eles cresçam e se desenvolvam Amém, à Jesus. semelhança do menino Jesus. Glórias a Deus. Eu peço também, Senhor, a bênção para aqueles filhos que já são jovens, adolescentes e jovens, como são as minhas filhas. Ó Deus, abençoa os filhos dos teus filhos, como tu tens abençoado, Senhor, a minha casa, a minha família. Amém. Que os nossos jovens sigam sendo luzes de Deus nesse mundo de escuridão. Oh, glória
Aleluia. Que nossos filhos não compactuem com o mal, com o pecado, mas que eles vivam uma vida de santidade para a glória do Teu nome, Senhor, e para a salvação deles. Nós nos colocamos nas Tuas mãos. Queremos, como pais, Senhor, andar nos Teus caminhos com retidão, para que nossos filhos não só ouçam nossas palavras, mas para que eles vejam o nosso exemplo e assim andemos juntos no caminho do Senhor. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 19, 104,9. A rádio. Coração FM 104.9. Você ouviu aí o pastor Gilson Brito e o quarteto Arautos do Rei com a Voz da Profecia. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 2, nós encontramos Jesus Cristo aqui sendo apresentado, né, pelos seus pais, conforme a lei, né, dizia na época. É interessante aqui, né, que Jesus ele não foi batizado, ele só foi batizado com 30 anos de idade. Então, aqui nos mostra, né, que a apresentação de crianças é algo assim, bíblico, e não o batismo. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele era judeu, né? E seus pais também. E por isso diz a palavra de Deus que eles cumpriam essas ordenanças, né? Segundo a lei do Senhor. Agora, o verso 40 fala assim: crescia um menino e se fortalecia, enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Olha, é interessante, nós estamos aí perto do Natal, né? Onde as pessoas estão falando muito sobre o nascimento de Jesus. Se bem que nessa época do Natal se fala mais no Papai Noel, né? No presente, na árvore de Natal, e se esquece mais do personagem principal, né? Que é Jesus Cristo. Hoje, infelizmente, as pessoas querem dar mais ênfase ao comércio do que à palavra de Deus. Mas aqui, falando a respeito do que Jesus veio fazer aqui na Terra, Jesus ele se tornou homem. E ele, ao se tornar homem aqui na Terra, ele precisou aprender a andar, a comer, a beber água. Ele precisou aprender essas coisas tudo porque ele se tornou um ser humano como um de nós. Mas aqui diz o texto que Jesus crescia e se fortalecia, enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, o menino Jesus crescia e ele ia tendo sabedoria. Agora, você quer ver uma coisa que o povo de Deus tinha como orientação lá no passado e que fazia com que Jesus fosse uma pessoa tão cheia da graça de Deus? Veja, aqui diz o seguinte, que os judeus eles iam anualmente para Jerusalém, né, para a festa da Páscoa. E quando Jesus ele atingiu a idade de 12 anos, ele foi para a festa, né? E terminado ali os dias da festa, o que aconteceu? Eles regressaram, Maria e José regressaram, né? É o que diz o verso 42,
2, quando ele atingiu a idade de 12 anos, subiu a Jerusalém, segundo o costume da festa, e terminados os dias da festa, regressaram. Ao regressar, e permaneceu Jesus, o menino Jesus, em Jerusalém sem que os pais soubessem. Eles perderam de vista o menino Jesus. Mas a ênfase que eu quero dar aqui é numa coisa. Muitas vezes a gente está com Jesus, anda com Jesus e perde de vista o próprio Cristo. Por causa dos nossos pecados, por causa da nossa vida, das nossas decisões, nossas atitudes. Não deve ser assim, mas muitas vezes agimos assim. Esse é o problema. Maria e José estavam com Jesus, mas de repente perderam de vista o Salvador. E aí? É preciso que nós possamos viver uma vida de comunhão com Deus através da palavra, através do conhecimento da verdade, para que não percamos de vista o Cristo. Agora, respondendo a minha pergunta que eu fiz agora há pouco, os judeus tinham um costume muito interessante, que era ensinar a Torá para os filhos. Então, por isso diz o texto que Jesus Cristo era alguém que crescia em graça e conhecimento e sabedoria. Aqui no livro de Deuteronômio, quando você vai para Deuteronômio capítulo 6, olha só o que está escrito aqui, ó. Deuteronômio 6, verso... Vamos ver aqui, Deuteronômio 6, verso 4. Eu vou ler a partir do verso 4. Diz assim, ó. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o nosso único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. E também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que está dizendo o texto aqui? O texto bíblico está dizendo, em outras palavras, que a palavra de Deus deve ser ensinada para os filhos. Então, a Bíblia está dizendo aqui, né, que o amar a Deus sobre todas as coisas é algo que deve ser ensinado pelos pais, passado de pai para filho. No caso de Jesus, era o que Maria fazia. É isso que eu quero falar para você aqui. Eu sei que tem muitas pessoas que ouvem esse programa aqui que são devotos de Maria. Eu respeito a sua religião católica. Você é uma pessoa que crê, tem a sua crença, tem a sua fé. Mas assim, a Bíblia, escuta isso, você que está me ouvindo. A Bíblia, ela diz que Maria ensinava a Bíblia para os seus filhos Jesus. Ele era Deus, mas como eu disse agora há pouco, precisou aprender a comer, a andar, porque ele agora também tinha um lado humano. E Maria foi uma grande educadora. Ela foi uma mulher que educou Jesus nos caminhos certos, como também José, o seu pai, aqui na terra, fez. E eles educaram Jesus Cristo nos caminhos da palavra de Deus. A história, seguindo aqui, pelos próximos programas nós vamos comentar mais, mas a Bíblia vai dizer aqui nos versos 44, né, em diante, que Maria e José, eles procuraram Jesus, porém não acharam. 3 dias eles estavam procurando Jesus e o acharam no templo, fazendo o quê? Me diz aí, o que você acha que Jesus estava fazendo? Ele estava ensinando aos líderes, doutores da lei, a respeito da palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia diz que os líderes, doutores da lei, se admiravam com o conhecimento daquela criança.
como aquela criança tinha aprendido tantas coisas e falava como quem tem autoridade. O ensinamento que Maria havia passado junto com José. Por isso, você que tem filhos pequenos em casa, não deixe de ensinar a Bíblia para os seus filhos. Eu sou fruto disso. Talvez você me conheça e fala assim, mas nossa, ele aprende tantas coisas da Bíblia, fala tantas coisas na programação e também pessoalmente. Por quê? Porque em casa, quando eu era pequeno, eu fui ensinado da Bíblia. Eu lembro até hoje os momentos que eu tinha com meu pai, que ele sentava comigo e com o meu irmão para ensinar a Bíblia. E ele falava assim, olha, lá na cidade de Nazaré, tinha um homem que nasceu, ele nasceu aqui na terra, ele viveu por nós, e ele morreu também para nos salvar. Eu não entendia muito, naquela época eu deveria ter o quê? 2, 3 anos de idade, não entendia muita coisa, mas eu guardei pelo menos na lembrança algumas coisas que ele falou. E uma coisa que eu assim lembrei quando eu comecei a ler a Bíblia foi exatamente essas palavras que eu acabei de falar para você. Inclusive, quando ele falava Nazaré, eu pensava até que era uma cidade aqui da Bahia, Nazaré das Farinhas. Eu ouvi falar muito nessa cidade quando eu era pequeno. Aí então eu associei uma coisa com a outra, mas não era essa cidade, é uma outra cidade de Nazaré que é citada na Bíblia. Mas, querido amigo, hoje, cerca de 26 anos depois, eu sou grato a Deus pelo ensinamento que meu pai me deu. Mesmo que eu não convivi muitos anos com ele, né, porque ele morreu, eu tinha 5 anos de idade, mas aprendi muitas coisas. E eu vi esses dias no TikTok um vídeo onde uma mãe ela deu uma Bíblia para uma criança. E a criança ela estava tão emocionada, uma criança de 4 anos de idade, tão emocionada com a Bíblia. Ele não sabe ler, não sabe, assim, não sabe ler ainda direito, e estava tão, assim, encantada com a Bíblia Sagrada. Aí eu perguntei no TikTok da mãe dessa criança, mas por que você deu uma Bíblia normal a ele? Por que você não deu uma Bíblia ilustrada? Aí ela falou assim, olha, ele tem uma Bíblia ilustrada, assim, mas eu quis dar uma Bíblia dessa normal assim, porque ele, quando pega a Bíblia minha em casa, ele fica abrindo, ele fica querendo ver os textos, as passagens, e aí então eu resolvi ir lá e comprar uma Bíblia para ele. E aí eu falei para essa mãe, eu tiro o chapéu para você, porque você está fazendo certo. As pessoas criticaram aquela mãe, dizendo, por que você não deu outra coisa? Por que você não deu um brinquedo? Você não deu outra coisa que essa criança possa se divertir? Você vai dar logo uma Bíblia? Aí eu disse o seguinte, olha, essa criança, ela recebeu o melhor presente que ela poderia ter recebido na vida. Porque é melhor você, como um pai, dar uma Bíblia para o seu filho agora como criança, pequeno, um momento que ele está aprendendo, está formando o caráter, do que você querer dar depois de adulto, depois que ele já fez coisas erradas. Consagra o teu filho agora a Deus enquanto é tempo, enquanto ele está pequeno, enquanto ele está aprendendo ainda. A psicologia diz que a criança ela forma o seu caráter do primeiro ano até o 7º ano. De 1 a 7 anos ela está formando ali o seu caráter. Então até 7 anos você tem como você ainda fazer com que a criança aprenda as verdades bíblicas. Foi isso que Maria fez. Maria seguiu exatamente o que eu li para você lá em Deuteronômio capítulo 6. Ela ensinou
a Jesus Cristo, a Torá, a lei da época, né? E aos mandamentos, e Jesus foi uma pessoa fiel. E tem muita gente que fala assim: ah, mas ele era fiel porque ele era Deus. Sim, Jesus Cristo era Deus, mas ele também tinha o lado humano, ele poderia falhar também em algum momento, mas Jesus Cristo foi educado, foi ensinado, e eu digo para você uma coisa: aqueles que são ensinados desde pequeno da palavra do Senhor, eles têm assim uma grande possibilidade de ter sucesso na vida, de serem pessoas de bem, de serem pessoas que amem a Deus, que amem ao próximo, que respeitem as pessoas, que valorize a família. São pessoas que seguem as verdades bíblicas desde cedo. Eu conheço pessoas que falam assim: olha, eu fui educada na igreja, eu cresci na igreja. O meu pai, quando eu nasci, já era da igreja adventista, ou já era da denominação que ele frequenta. Eu cresci na igreja, eu aprendi muitas coisas na igreja. E que bom, muitas vezes, porque quando o teu pai ou a tua mãe te ensina as verdades bíblicas desde pequeno, a Bíblia diz o seguinte lá em Provérbios: ensina a criança no caminho que deve andar, o caminho da verdade. Não é o caminho, mas é no caminho do Senhor. E a Bíblia diz que quando ele for velho, não se desviará dele. Então tem muitas crianças, muitos adultos hoje que foram ensinados da verdade no passado, que embora estejam ainda assim, por suas decisões longe dos caminhos do Senhor, têm lembrança daqueles momentos que tiveram no passado. E eu digo para você uma coisa, ó: coloca o teu filho no caminho do Senhor enquanto é tempo, porque Deus tem promessa para a tua vida, para a tua família. Existe uma promessa, eu vou ver se eu vou encontrar esse texto aqui, no livro de Isaías. O profeta Isaías tem uma promessa que Deus ele faz para os seus filhos. Eu acho que vou encontrar aqui agora, quer ver? Olha só, Deus ele tem uma promessa para você, e essa promessa ela está em Isaías. Aqui, ó, Isaías 54:13. Aqui em Isaías 54, verso 13, diz assim, ó: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Olha como Deus é maravilhoso. Ele diz assim, ó: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Aqui mesmo no livro do profeta Isaías, existe uma outra passagem onde o profeta fala assim, que eis que eu contenderei com aqueles que contendem contigo, diz o Senhor, e salvarei os teus filhos. A promessa de Deus é que Deus ele quer salvar a sua família, ele quer salvar a sua casa, quer salvar os seus filhos, mas ele quer usar a sua influência como pai. Assim como ele usou Maria e José para ser assim uma bênção na vida de Jesus, ele quer usar você para também ser uma bênção na vida dos seus filhos. Existe hoje a sua chance de você colocar a sua família no altar do Senhor. E se você tem filhos que já são grandes, que já estão assim, filhos que já estão criados, que estão longe dos caminhos do Senhor e que muitas vezes estão tomando decisões erradas, contrárias aos conselhos que você deu no passado, é o momento também de você colocar a sua vida nas mãos de Deus, colocar o teu filho nas mãos de Deus, porque ele vai assim alcançar o teu filho onde estiver nesse momento, e a obra de Deus vai acontecer, e você vai ver que Deus ele fará grandes coisas pela sua família. Eu quero fazer uma oração por você, para concluir esse programa de hoje.
para que Deus abençoe a sua vida, para que esta palavra se cumpra hoje no seu lar e você seja salva e você seja salvo conforme a vontade de Deus. Quero convidar você a fazer o seu voto como pai, como mãe e dizer: Senhor, eu quero hoje consagrar a minha família, o meu lar nas tuas mãos. Toma, ó Deus, a minha família e restaura a minha família por inteiro em nome de Jesus. Amém. Faz essa oração. Mas vamos orar nesse momento. Deus amado e Pai eterno, Senhor, eu estou orando com pessoas que precisam consagrar sua família, o seu lar e a vida dos seus filhos nas suas mãos. Toma, ó Deus, a vida de cada ouvinte, de cada pessoa. Assim como José e Maria foram bons educadores para Jesus, e eles, na verdade, foram pessoas que ensinaram da palavra para o próprio Cristo, que assim seja também esta pessoa com os seus filhos, e assim, Deus, que estas crianças que nesse momento são apresentadas por esse querido amigo ouvinte, sejam assim recebidas pelo Senhor, que cada filho seja assim educado nos seus caminhos, e que a promessa de que o Senhor salvará a nossa família seja assim uma promessa verdadeira e cumprida também. Ó Deus, te peço que o Senhor possa estar visitando assim aqueles pais que já têm filhos que já são crescidos, que já estão criados, que estão agora nesse momento precisando do auxílio do Senhor. Que a obra do Senhor aconteça também na vida desses filhos, Senhor. Que assim como o Senhor trabalha na vida das crianças para que possam aprender dos caminhos do Senhor, que o mesmo Espírito também trabalhe no coração de cada filho que nesse momento precisa, e que o seu pai está orando agora nesse momento comigo, para que também o seu coração seja transformado e a sua vida seja salva. Deus amado, assim eu oro também, porque muitas vezes tem pais que estão fazendo como Maria e José, perdendo o foco de Cristo, e que não venhamos, ó Deus, perder o foco de Cristo, mas manter o foco nele e estar firmes na rocha em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você e a sua família, o seu lar. Eu quero aqui nesse momento estar encerrando o programa de hoje. E, claro, você vai ouvir os programas da Rádio Novo Tempo. Você que está ouvindo pela rádio, você vai continuar com a programação, tá bom? Amanhã tem mais o segundo programa dessa série com o pastor Gilson Brito, Arautos do Rei. E você vai ouvir muito mais da palavra de Deus também, ok? Que Deus abençoe a sua vida. A graça e a paz de Cristo esteja com você nesse momento. Vem aí o programa Novo Tempo. Não, o programa Lá em Família, que você vai ouvir agora. Pronto, agora eu vou encerrando por aqui também. E agradeço a você que participou aqui, interagiu, né? O Daniel e outros amigos aqui também que estão interagindo com a live, né? Agradeço a vocês desde já. Amanhã nós vamos ter o segundo programa, como eu disse, a segunda live a respeito desse assunto. Muito boa, muito interessante. Falando sobre aquele momento quando José e Maria se perderam de Jesus. É aquela história, né? A alegria do encontro, e vai ser muito bom também, tá bom? Eu agradeço aqui ao querido amigo Santos, né? Ao Hipólito, Luciano, acho que é isso aqui. Eu não estou conseguindo ver direito não, mas e Deus abençoe a sua vida também.